Inciso 1º. Dados de conexão. Informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo de internet, utilização e terminal de origem da conexão. Inciso 2º. Dados cadastrais. Informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para conexão a quem o endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. Parágrafo 3º. A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Artigo 190-B. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Artigo 190-C. Não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos nos artigos 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D desta lei e nos artigos 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Artigo 190-D. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade ficta criada. Parágrafo único. O procedimento sigiloso de que trata esta seção será numerado e tombado em livro específico. Artigo 190-E. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com o relatório circunstanciado. Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal, juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade das crianças e dos adolescentes envolvidos. Seção 6. Da apuração de irregularidade em entidade de atendimento. Artigo 191. O procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental e não governamental terá início mediante portaria da autoridade judiciária ou representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, onde conste necessariamente resumo dos fatos. Parágrafo único. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade mediante decisão fundamentada. Artigo 192. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. Artigo 193. Apresentada ou não a resposta, e sendo necessário, a autoridade judiciária designará audiência de instrução e julgamento, intimando as partes. Parágrafo 1º. Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão 5 dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Parágrafo 2º. Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará
à autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, marcando o prazo para substituição. Parágrafo 3º. Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências do processo, será extinto, sem julgamento de mérito. Parágrafo 4º. A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou programa de atendimento. Seção 7. Da apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente. Artigo 194. O procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente terá início por representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar ou auto de infração elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado e assinado por 2 testemunhas, se possível. Parágrafo 1º. No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas fórmulas impressas especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. Parágrafo 2º. Sempre que possível, a verificação da infração seguir-se-á a lavratura do auto, certificando-se em caso contrário dos motivos do retardamento. Artigo 195. O requerido terá prazo de 10 dias para a apresentação de defesa, contado da data da intimação, que será feita, inciso 1º, pelo autuante, no próprio auto, quando este for lavrado na presença do requerido. Inciso 2º, por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado, que entregará cópia do auto ou da representação ao requerido ou a seu representante legal, lavrando certidão. Inciso 3º, por via postal, com aviso de recebimento, se não for encontrado o requerido ou seu representante legal. Inciso 4º, por edital, com prazo de 30 dias, sem certo ou não sabido o paradeiro do requerido ou de seu representante legal. Artigo 196. Não sendo apresentada a defesa no prazo legal, a autoridade judiciária dará vista dos autos do Ministério Público por 5 dias, decidindo em igual prazo. Artigo 197. Apresentada a defesa, a autoridade judiciária procederá na conformidade do artigo anterior ou, sendo necessário, designará audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. Colhida a prova oral, manifestar-se-ão sucessivamente o Ministério Público e o procurador do requerido, pelo tempo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá a sentença. Seção 8. Da habilitação e de pretendentes à adoção. Artigo 197-A. Os postulantes à adoção domiciliados no Brasil apresentarão petição inicial, na qual conste, inciso 1º, qualificação completa, inciso 2º, dados familiares, inciso 3º, cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento ou declaração relativa ao período de união estável. Inciso 4º, cópias da cédula de identidade e inscrição no cadastro de pessoas físicas. Inciso 5º, comprovante de renda e domicílio. Inciso 6º, atestados de sanidade física e mental. Inciso 7º, certidão de antecedentes criminais. Inciso 8º, certidão negativa de distribuição civil. Artigo 197-B. A autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, dará vista dos autos ao Ministério Público, que no prazo de 5 dias poderá: inciso 1º, apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe interprofissional encarregada de elaborar o estudo técnico a que se refere o artigo 197-C desta lei. Inciso 2º, requerer a designação de audiência para a oitiva dos postulantes em juízo e testemunhas. Inciso 3º, requerer ajuntados de documentos complementares e a realização de outras diligências que entender.
necessárias. Artigo 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial que conterá subsídios que permitem aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável à luz dos requisitos e princípios desta lei. Parágrafo 1º. É obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar e dos grupos de apoio à adoção devidamente habilitados perante a Justiça da Infância e da Juventude, que inclua a preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção interracial de crianças e de adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde e de grupos de irmãos. Parágrafo 2º. Sempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória da preparação referida no parágrafo 1º deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar ou institucional, a ser realizado sob orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude e dos grupos de apoio à adoção, com o apoio dos técnicos responsáveis pelo Programa de Acolhimento Familiar e Institucional e pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. Parágrafo 3º. É recomendável que as crianças e os adolescentes acolhidos institucionalmente ou por família acolhedora sejam preparados por equipe interprofissional antes da inclusão em família adotiva. Artigo 197-D. Certificada nos autos a conclusão da participação no programa referido no artigo 197-C desta lei, a autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, decidirá acerca das diligências requeridas pelo Ministério Público e determinará a juntada do estudo psicossocial, designado, conforme o caso, a audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. Caso não sejam requeridas diligências, ou sendo essas indeferidas, a autoridade judiciária determinará a juntada do estudo psicossocial, abrindo a seguir vista dos autos ao Ministério Público por 5 dias, decidindo em igual prazo. Artigo 197-E. Deferida a habilitação, o postulante será inscrito nos cadastros referidos no artigo 50 desta lei, sendo a sua convocação para a adoção feita de acordo com a ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes adotáveis. Parágrafo 1º. A ordem cronológica das habilitações somente poderá deixar de ser observada pela autoridade judiciária nas hipóteses previstas no parágrafo 13 do artigo 50 desta lei, quando comprovado ser essa a melhor solução do interesse do adotando. Parágrafo 2º. A habilitação à adoção deverá ser renovada no mínimo trienalmente mediante a avaliação por equipe interprofissional. Parágrafo 3º. Quando o adotante candidatar-se a uma nova adoção, será dispensável a renovação da habilitação, bastando a avaliação por equipe interprofissional. Parágrafo 4º. Após 3 recusas injustificadas pelo habilitado, a adoção de crianças ou adolescentes indicados dentro do perfil escolhido, haverá reavaliação da habilitação concedida. Parágrafo 5º. A desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção ou a devolução da criança ou do adolescente depois do trânsito em julgado da sentença de adoção importará na sua exclusão dos cadastros de adoção e na vedação de renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente. Artigo 197-F. O prazo máximo para a conclusão da habilitação à adoção será de 120 dias, prorrogável por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Capítulo 4. Dos recursos. Artigo 198.
nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, com as seguintes adaptações. Inciso 1º. Os recursos serão interpostos independentemente de preparo. Inciso 2º. Em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 dias.